40028922. Eu sou Rafa Bala e hoje eu te empurro tudo. Tu vai pra outro mundo. Benjamin Franklin. One Piece é com certeza um dos mangás de todos os tempos. Acima dele só tem Fullmetal Alchemist e Turma da Mônica Jovem. Ele tá há tanto tempo sendo publicado que deu tempo de eu ver o presidente do Brasil ser preso, solto e reeleito. Nesses quase 30 anos de obra já tivemos anime, filme, um live action, jogos, um TCG, boneco do camelô e até lanchonete no interior do Goiás. Como eu não quis assistir 480 horas de anime, eu acabei indo ler o mangá, apesar de não parecer eu sou alfabetizado. E eu devo ter relido o mangá umas 3 ou 4 vezes. Eu posso dizer que eu amo One Piece. Do mesmo jeito que tu ama sua ex-namorada que tentou te dar uma facada. Volta pra mim, Júlio. A medida positiva não foi minha ideia. A realidade é que a obra é maior que o outro. Os personagens da tripulação do Luffy têm estátuas de bronze de tamanho real, mano. Eles são tipo deuses pagãos na era moderna. Só falta sacrificar crianças na frente deles. Querendo ou não, ele precisou se render a tudo que faz um shonen ser um shonen. Inimigos cada vez mais fortes, expansão do sistema de poder e principalmente eugenia. Podem guardar as armas, os insultos direcionados à dona minha mãe, pois eu vou expor minha opinião na internet. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. One Piece começa com a sua própria versão da apresentação do shonen, tipo, há 12 anos uma raposa maligna comeu o cu da nossa vila. No caso aqui, um cara morreu e deixou um tesouro pra trás. Como todo mundo sabe, o protagonista é um brasileirinho chamado Monkey D. Luffy, um nome em homenagem ao nosso mico leão dourado, e logo de cara a gente já sabe tudo o que precisa sobre ele. Ele gosta de quem segue os próprios sonhos, odeia covardes, e ele tem tanto filtro quanto um membro da calvosfera. Logo cedo a gente descobre sobre o passado dele, e seu relacionamento conturbado de irmão com um pirata conhecido como Shanks o Ruivo. Esse é pra mim um dos maiores erros de começo de obra. Todo mundo sabe que quem tem ferruginite não tem alma e não é confiável. A apresentação do Shanks e do Luffy é bem memorável, pois explica um dos conceitos mais importantes de One Piece. Sonhos, viver e morrer por eles, a liberdade de explorar aquilo que você deseja, não importa quem você seja. Todo mundo pode seguir seus sonhos. E assim como qualquer mangá de shonen, vai rolar porrada, mano. Dedo no cu e gritaria. E eu vou ser muito franco com vocês. As lutas de One Piece sempre foram uma merda. Até no mangá eu achava elas meio lentas e sem nenhum progresso. Todo mundo é um personagem de Saint Seiya. Tem 1000 litros de sangue, apanha igual uma cachorra e volta com a força do cosmo. Como as primeiras lutas de praticamente qualquer mangá de shonen, você ser mais forte não garante que tu vai ganhar. Algo meio time 7 vs Abusa. A primeira grande luta de One Piece é um grande exemplo de como a maior parte das lutas seguiria pelo menos por um tempo. O Luffy acaba começando na desvantagem. Bug consegue se dividir e usar ataques cortantes, porém ele também tem uma fraqueza. As partes que ele não controla ficam zanzando por aí. O Luffy e a Nami usam isso ao próprio favor, até que eles prendem o Bug e o Luffy finaliza ele. Percebam, eles não venceram apenas por serem os monstros do PDL, mas também porque ninguém é resistente o bastante para aguentar um chute no saco, tirando esse cara. E quando não dava para simplesmente vencer sendo criativo, o personagem precisava evoluir ali na hora. Nada de errado nisso. Isso é a coisa mais manjada em shonen. O lance de superar seus limites. Em Dragon Ball a gente chama de Zenkai e aqui a gente chama de Eu Amo Meus Nakamas. A luta do Zoro contra o Mr. 1 talvez seja uma boa representação disso. O cara era basicamente imune a cortes, pois ele era um homem lâmina, e tudo que o Zoro faz desde o começo da obra é cortar os outros. O cara tá há mais de 10 anos praticando como cortar as coisas. Ele prometeu pra amiga dele que tomou um super efetivo da escada que ele ia ser o maior espadachim do mundo. Então aqui ele precisa evoluir, mano. Ele se concentra e para de tentar vencer simplesmente na força bruta. Então ele vai e corta o Mr. 1 na técnica. Ou então Luffy vs Lute, onde ele não dava para simplesmente ser criativo. Eles não eram só fortes, eram extremamente habilidosos membros do exército, Carpiro muito lote. Então para vencer, o Luffy desenvolve uma técnica que tira tempo de vida. Tipo um Kaioken, uma liberação dos 12 portões, ou então o fato de não ver a Julia há 2 anos. São momentos onde eles têm esses fortalecimentos sem explicação nenhuma. Mas ninguém liga. As lutas de One Piece sempre foram meio secundárias. O que importava mesmo era o bando do chapéu de palha, pois eles não eram apenas amigos, eles eram bestes. O anime era sobre o sonho desse bando de fudido, pessoas comuns que não tinham nada de especial, em teoria, que se juntaram para tentar completar seus sonhos, e ao longo do tempo eles acabaram sendo descaracterizados aos poucos. O Luffy, por exemplo, continua sendo alguém que apoia seus amigos a todo momento, pois apesar dele não ter completado o Fundamental 2, ficou reprovado comigo na turma de 2015, ele acabou ficando meio burro, no caso, mais burro. É tipo comparar o Goku do Dragon Ball Z e o Goku do Super. Uma coisa é acreditar nos outros e se jogar de cabeça em qualquer situação. Outra coisa é tu perder essa personalidade em troca de uma piada, mano.
E assim como todo shonen que se preza, One Piece também tinha um sistema de poder, um bem único para ser sincero. As Akuma no Mi, fruto do diabo, a maçã que Eva comeu, o beijo da Júlia, são frutas que ao serem consumidas davam um poder para a pessoa e tiravam sua habilidade de nadar, basicamente. Mas elas mudaram muito. É tipo essa foto de antes e depois do Shanks. As frutas mais comuns sempre foram as Paramécia, essas que sempre tiveram os poderes mais criativos, com uma ou outra sendo completamente quebrada, mas essas sempre foram meio que a minoria. A própria fruta do Luffy era assim. Ela não fazia nada especial, ela deixava ele se esticar e tinha as características da Banji e da Gun. Por outro lado, uma fruta quebrada era a Kage no Mi. Era tipo tu pegar o Akuma em qualquer jogo que ele fosse aparecer. A fruta só faltava fazer café. Ela controlava sombras, o elenco de The Walking Dead e ainda deixava ele gigante se ele fosse comer as sombras que ele roubou. Era tipo fazer um amor com suco. E mesmo assim ele foi derrotado, pois a fruta, em teoria, tinha que ter fraquezas. E hoje as Paramécia é tipo roubo sua alma e seu tempo de vida, além de criar amiguinhos que controlam e criam elementos. Existem mais 2 tipos de Akuma no Mi, e com certeza a que mais mudou entre todas elas foi a Zoan. Quando ela foi apresentada, ela te transformava em algum tipo de furry. Eram animais antropomórficos normais. Elas tinham seus atributos físicos melhorados e algumas habilidades dos animais, nada muito além disso. Só que hoje, graças ao filho da puta do Marco, que apareceu virando uma fênix, elas agora fazem você ser tipo a divindade da terra. Tem a Zoan normal, aí tem a Zoan ancestral, que deixa você se transformar em um dinossauro, ou algum bicho muito velho. Então tem as frutas do meu nojo, as Zoas míticas, que literalmente te transformam em algum bicho do folclore. Esse tipo de Zoan é igual o personagem que tu faz quando é criança. O laser que tu atira do olho consegue atravessar o escudo infinito do seu amigo Carlinhos. Entre as habilidades desse tipo de Zoan, podemos destacar a do dragão azul, que te deixa voar, produzir e controlar 3 elementos, fazer chover e terminar o seu imposto de renda. Então assim, antigamente comer uma Zoan era virar um furry. Hoje em dia comer uma fruta que tem a possibilidade de transformar em algum tipo de divindade, mano. É tipo tu achar que tu é um cara que vê fantasma normal, então descobre que você é humano, Shinigami, Hollow, Quincy, Semideus e Saiyajin, mano. E por último, mas não menos importante, tem as Logia, que te transformavam em algum elemento da natureza. As únicas que não mudaram muito desde a apresentação. Antigamente, as frutas mais quebradas eram as Logia, permitiam ficar intangíveis e se tornar o elemento em questão, além de produzir e controlar o elemento em grandes quantidades. O Okiji congelou um tsunami, mano. Ele é o Frozone de One Piece. Mas elas vinham com uma pegadinha. Tinha que treinar para tu conseguir automaticamente se tornar o elemento quando tomasse uma porrada. Mas isso aí foi abandonado. Sinceramente, é por culpa das Logia que nasceu o Haki. Hoje em dia a fruta te dá um poder. O Haki diz se tu pode ou não participar da luta. Esse aqui é o Luffy lutando contra o Crocodile durante a época de Alabasta. Observa que ele contraiu barriga d'água e berne para conseguir lutar com o Crocodile. Isso nunca aconteceria hoje em dia. E isso meio que forçou a introdução do sistema de poder secundário, o tal do Haki, que no começo era só meio que uma ajuda, e agora o sistema principal. Ele era algo bem diferente na introdução. Era uma força invisível mística e misteriosa, a manifestação da sua vontade que te permitia interagir com a verdadeira forma de uma pessoa. Aí tu conseguia interagir com o usuário de Akuma no Mi que tinha uma habilidade natural de defesa, do mesmo jeito que teu tio Bernardo interage com a agiota no centro. Um bom exemplo do uso do Haki primitivo é o Garp, conseguindo machucar o Luffy com um soco, mesmo o Luffy sendo de borracha. E eu consigo entender o motivo de terem criado o Haki. A gente até aceitou o Enel perdendo, pois o cara era raio e o Luffy borracha. Mas como é que ele ia ganhar de, sei lá, mano, o Akainu? Então, de algum jeito, o Oda tinha que formular para os caras conseguirem lutar com o usuário de Logia. E assim nasceu o Haki do armamento. E existia também o Haki da observação, que foi introduzido em Skypiea, que lá era conhecido como Mantra. E por último, mais ou menos importante, tem o Haki do Rei, que era uma forma de subjugar seus inimigos com sua própria vontade. Tem gente que fala que o Haki já tinha sido introduzido lá no começo, quando o Shanks encara o Rei dos Mares e ele foge com medo. Mas vamos ser sinceros, era só o Shanks farmando aura pra mostrar que ele era o pica seca e um piratão, mano. Falam que o Oda planejou tanta coisa desde o começo que daqui a pouco vão lançar a braba que ele planejou o Gear 5 em algum guardanapo em 97, que ele deixou emoldurado no quarto dele para ele lembrar qual era o plano depois de 1000 capítulos, que obviamente foram escritos no rolo de papel higiênico que ele comprou na lojinha de conveniência da esquina. Aqui eu já vou deixar avisado que vão ter spoilers, principalmente de Whole Cake pra frente. Depois do time skip, todo mundo tá tipo, caralho, eles ficaram mais velhos, manos, muito foda. E junto com as habilidades novas dos personagens, vieram também essas novas habilidades do Haki, pois agora o Oda finalmente resolveu que ia desenvolver esse sistema direito. O Haki do armamento agora funciona também como uma armadura negra que protege e ataca, é o bichão mesmo.
No Haki da Observação meio que se mantém a mesma coisa, e tem o Haki do Rei, que basicamente também é a mesma coisa, só que agora tem um alcance maior e ele pode ser focado em poucas pessoas. As Akumas no Mi ainda são meio importantes, elas meio que funcionam junto com o Haki. Ele serve como um refinamento. O Luffy mesmo demonstra isso com a nova versão do Gear Third, que agora é mais fácil de controlar e pode ser condensado direito por causa do Haki do armamento, ao invés de fazer um braço gigante que parece ter saído de Hora de Aventura. Os personagens ainda têm tempo para interagir entre si, conversar e se desenvolver. Existe ainda aquele sentimento dos personagens de família, mas conforme os arcos vão passando, tudo isso meio que vai caindo por terra, e isso tudo culmina em um ano. O Haki do armamento recebe o Ryu-Oh, que te permite atacar outro ser de forma interna ao fluir o Haki do armamento para fora do corpo. O Haki da Observação agora prevê o futuro, e o Haki do Rei é o Super Haki do armamento, só que muito mais foda. E agora, se tu não tem um Haki foda, tu não é nada, otário. O próprio Kaido, que tem uma das frutas mais roubadas da obra inteira, que só falta dar à luz a uma mulher grávida sem causar dor nas contrações, fala isso em voz alta. E mesmo que tu desperte sua fruta, que é algo que tu se conecta com a energia interna dela ou algo assim, para descobrir novas habilidades, tu ainda perde pro Haki. E por algum motivo começou o susto das zonas míticas, e a grande virada delas foi com o Luffy, onde ele basicamente morre e volta, igual a todos os outros personagens de Shonen. E aí a força de Nika finalmente se manifesta, tipo quando é o Naruto e a Kyuubi, pois aparentemente nunca existiu a fruta da borracha, sempre foi a fruta do Deus da Liberdade, que te transforma numa pessoa com poderes de borracha. E aí você desperta ela e vira um deus que transforma outras coisas em borracha. Em teoria ela consome muita energia, mas assim, enquanto ela funciona, ele consegue interagir com qualquer coisa como se ela fosse um brinquedo, mano. E isso é só na fruta e no Haki. O Oda coloca pra gente um flashback triste do Sanji diante dele entrar naquele navio de cozinheiros, que acontece durante o arco de Whole Cake, onde a gente descobre que ele é o feto geneticamente modificado, assim como os irmãos dele, pelo pai, o Vinsmoke Judge, para eles serem a nova cara da Guerra Double Six. Só que o Sanji nasce sem um maldito talento, então ele não tem as habilidades especiais. A família dele serviu meio que como um ponto de virada para o Sanji, que finalmente se liberta das amarras do passado, o que é muito legal, seguindo aquilo que eu falei lá atrás, da liberdade, dos sonhos. Porém, isso tudo é estragado em um ano. O Sanji desperta a genética modificada dos Vinsmoke e se torna um super-humano, sendo que antes ele era só um menino cozinheiro que se fudeu e passou fome. Agora ele é um príncipe geneticamente modificado do maior reino do Norte Blue. É tipo tu ser um camponês e do nada entrar no programa de proteção da princesa. Aí tem o Zoro, que é revelado como descendente do Shimotsuki, uma linhagem que veio direto de Wano. E olhando pro Luffy, ele é neto do herói de guerra da marinha, filho do líder do exército revolucionário e também é herdeiro da vontade de Joy Boy. E eu sei, One Piece nunca tentou mentir que certos personagens não eram os Nepo Baby, mas a genética começou a ser o ponto mais forte em tudo aqui. Se tu tem a genética certa e foi escolhida a dedo, igual em Naruto Shippuden, tu vai ser o pica-seca. E tudo bem, assim como em Naruto, a mensagem nunca foi trabalhe duro para vencer o talento. Sempre foi acredite nos seus sonhos. Mas puta merda, parece que todo mundo agora é o Ichigo, tem 15 linhagens diferentes da mesma pessoa. E pra deixar tudo pior, não existe mais vilão em One Piece. Tudo se resume em é culpa do Imu-sama. Pois foda-se, o Zebek, que era um pirata raiz, agora tava só tentando lutar com o Imu-sama por liberdade, gente. O antigo rei de Elbaf tava sendo controlado por Imu-sama, gente. Porra, se o Luffy quebrar o dedinho mindinho do pé, vai aparecer o Imu-sama igual o Flash Reverso. Fui eu, Luffy! Eu que comi a sua mãe no dia 19 de janeiro de 2007, 3 da tarde. E eu não duvido nada que ele vai sofrer algum arco de redenção, pois agora ninguém mais pode ser mal. Todo mundo precisa de um flashback triste. Os personagens do Chapéu de Palha que não são do trio monstro foram colocados no banco para poder assistir o time de titulares jogar. E no momento atual do mangá, os holofotes da saga estão no Loki. Ele é filho do antigo rei de Elbaf, que nasceu com a genética dos gigantes anciões, que são tipo gigantes, só que muito mais foda. Comeu uma zoa mítica, que também só pode ser usada corretamente por um gigante ancião, pois o tamanho da zona dele depende do tamanho do portador. Tá vendo onde isso vai parar? One Piece acabou caindo na armadilha do shonen genérico com bichos enormes sacando poderzinhos. As coisas são resolvidas em quem tem o pau maior, quem tem a zoa mítica mais foda, quem tem um haki mais avançado na pista. Quem apostou na telecena da virada ganhou. Não existe mais um bando de desajustado que tá tentando concretizar seus sonhos. Agora é um bando de escolhidos descobrindo que eles eram os escolhidos o tempo todo. E daqui a pouco, assim como Naruto, vai ter aliens entrando na brincadeira. Já tem demônios que o Imu consegue controlar. Aliens é só mais um degrau. E amanhã, quando o Oda escrever mais uma história triste pro personagem 33, isso vai continuar sendo ignorado e ele vai voltar a ser o Oda gênio. E assim, no final de tudo,
One Piece não ficou ruim ou qualquer coisa do tipo, mas ele foi pego pelo shonen genérico sim. E obviamente, o foco da história é mudar. Tudo na vida muda. São mais de 20 anos de história, completa 30 no ano que vem. Não tem como tu ser a mesma pessoa que tu era há 10 anos. Imagina em 30. Eu sinto falta do que fazia One Piece ser mais ou menos especial. Era um mundo enorme com pequenos personagens que mudavam algo um pouquinho de cada vez. E não o que é agora, uma mão de personagens que o mundo gira em volta. E no fim, o problema sou eu. Eu me apaixonei por uma história sobre pessoas comuns em busca de um sonho impossível. E agora ela é só sobre um bando de escolhidos cumprindo um destino inevitável. Volta pra mim, Júlia. E com isso eu fico por aqui. Espero vocês na próxima, meus amigos da rede Rafa Bala. Valeu, até depois.